Muito bom. Então, vamos começar o nosso trabalho, né? E esta vez nós vamos trabalhar com um processo chamado interrupção. É um processo tão importante no funcionamento de software que ele existe praticamente desde os anos 60 e só vem expandindo. Tudo bem? Vamos lá então, vamos começar. A primeira coisa eu gostaria de falar que como nós estamos tratando com uma plataforma que é o Arduino Nano, eu gostaria de lembrar que o Arduino Nano também é usuário do microcontrolador Atmega 328PU. Consequentemente, tudo que nós já estudamos sobre o mesmo, e se alguém quiser conhecer um pouco mais, é só entrar lá no site vargasp.com e você pode conhecer tudo sobre o microcontrolador, porque existem videoaulas a respeito. Então vamos em frente. Como eu estou tratando do microcontrolador, quero lembrar que a interrupção para ele usa uma tabela de vetores que tem 26 endereços. Perdão, 26 tipos diferentes de interrupção. Claro que cada interrupção tem o seu próprio endereço, são 26 endereços, mas são 26 interrupções. Então todas elas estão listadas aqui. São utilizados dois endereços para cada interrupção por causa da programação desses endereços. Tudo bem? Vamos lá então. Acontece o seguinte: começa a primeira interrupção no endereço 0 e a última interrupção no endereço 32 em hexadecimal. Depois nós temos duas interrupções externas, duas interrupções que é a int 0 e a int 1, que estão associadas conforme nós mostraremos no quadro a seguir. Nós temos também são as mais importantes, tá, pessoal? Eu não vou entrar em tantos detalhes, é muito complexo, é desnecessário um estudo tão profundo se não houver aplicação. Então, depois que nós vimos a interrupção externa, o que significa isto? Vamos ver depois. Finalmente, nós entramos para os timers. Os overflow de timers também respondem à interrupção, ou seja, produzem um sinal para a CPU fazer alguma coisa. Mas não são prioritários nisso. Existem outros processos mais complexos. Por exemplo, nós temos em seguida aquele que trata da comunicação serial USART. Senhores, nós vamos ter uma aula sobre USART. Lá nós vamos nos referenciarmos a um monte de coisas novas que aqui fica complicado falar tudo de uma vez só. Então, por enquanto, entenda que a recepção da comunicação serial, como ela é atemporal, ela pode ocorrer uma vez, depois outra, pode levar um tempão sem sinalização. Então, trabalhar por interrupção com ela é muito melhor. Imagine a cena. Chegou um sinal pela comunicação serial, o dispositivo responsável pela recepção do sinal avisa a central de processamento que tem byte disponível na memória que veio através da comunicação serial. Ao invés do microcontrolador passar a maior parte do tempo verificando o que tem lá dentro, por isso a interrupção é eficiente. Tem também o conversor analógico digital, que é um processo relativamente lento comparado com os 16 MHz do clock do microcontrolador. Tem também a escrita na EEPROM. A escrita da memória EEPROM também é bastante lenta. Tem também o comparador analógico do endereço 24º, né? Ele está no endereço 2E hexadecimal. O comparador analógico também é relativamente lento. Mas esses que eu citei aqui são os mais usuais e são os mais lentos. Passada essa etapa, nós vamos ver um pouquinho mais de detalhamento. Agora eu quero pensar na plataforma Arduino. Quando você olha a placa do Nano, o que você enxerga é exatamente isso. Já tive a oportunidade de mencionar isso em outro slide, falando da seguinte forma: esta placa tem características muito próximas daquilo que é uma CLP, porque ele tem I/O digital, ele tem entradas analógicas, timers de comunicação, aceita vários tipos de comunicação serial. Poderíamos facilmente comparar ele com o funcionamento de uma micro CLP. Mas vamos ao que nos interessa. Vamos ver do lado de fora aonde é que estão as interrupções procuradas.
estão no D2, digital 2 e digital 3. O digital 2 corresponde a int 0. O digital 3 corresponde à interrupção externa 1. Vamos lá. Então, respectivamente, D2 é int 0, D3 é int 1. Estas são as mais importantes. Reza a lenda que todos os ports de I/O podem gerar interrupção por variação de nível. Eu digo reza a lenda porque quando você olha para a tabela de vetores, lá você observa que, na verdade, ele tem 4 endereços que aceitam de ports de I/O tratar por interrupção de variação de nível, isto é, de 0 para 1 ou de 1 para 0. Mas isso não é uma regra definitiva, e sim parte de uma regra. Quero aproveitar para mostrar, dar uma impressão que isso daqui são coisas muito complexas no ponto de vista estudiosos e tudo mais. Olha, o grau de complexidade depende de quanto você pretende se aprofundar. Eu poderia entrar num slide como esse daqui e passar dias falando sobre isso. Mas nós não precisamos tanta coisa. Então, o que nós podemos mostrar para vocês aqui? Os vários tipos de board, ou placas, que existem do Arduino. Então, lá na primeira linha, você tem o Uno, você tem o Nano, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, se você estiver vendo. Nós temos o Uno, nós temos o Nano, nós temos o Mini e qualquer placa baseada no 328, que são microcontrolador da família. 328, você tem o P, você tem o PU, você tem o próprio 328. Nesses casos em particular desta linha, os pinos 2 e 3 digitais são utilizados para essa finalidade. Mas você pode observar, por exemplo, que quando você pega uma linha um pouco mais sofisticada, como o Mega 2560, Mega ADK, eles têm mais portas de entrada de interrupção externa. Chega-se ao limite de você pegar, por exemplo, aqui o Arduino Dui 1009 e você está vendo que ele tem todos os pinos digitais podem aceitar interrupção. Aqui eu faço uma pausa para dizer o seguinte. No slide passado eu mostrei para vocês que todos os ports de I/O poderiam aceitar interrupção na família AVR. Ocorre o seguinte, a família permite, apenas o nosso modelo Atmega 328 PU não funciona daquela forma, só tem 4. Tudo bem? É só você olhar a tabela de vetores depois da interrupção externa 1, que tem as entradas por variação de porte. Vamos lá então. Seguindo, nós temos ainda aonde estão localizadas as interrupções. Então vamos lá, quando se usa o Nano ou Uno, por exemplo, tem inclusive uma plataforma chamada Ethernet. Eu não a conheço pessoalmente, mas me parece interessante. A interrupção 0 é no pino 2 digital e a interrupção int 1 é no pino 3. Mas você pega aqui, por exemplo, vamos pegar esse aqui, o Mega 2560. O int 0 é no pino 2, o int 1 é no pino 3, o int 2 é no 21, o int 3 é no 20, o int 4 é no 19 e finalmente o int 5 é no 18. Ele tem 6. Mas dá uma espiada aqui embaixo, nestes modelos em particular. Basicamente, os pinos de interrupção é o próprio número do pino. E se você observar aqui em cima, o Dui, por exemplo, que é Dui 1009, ele tem todos os pinos digitais. Então, dependendo do número de ports de I/O que ele possua, ele terá tantos pinos quanto entradas para interrupção externa. Muito bom. Seguindo adiante, o que nós precisamos agora é entender como é que você faz uma interrupção. Então, nós vamos conversar um pouco sobre o ISR. ISR é um acrônimo que é Interrupt Service Routines. O que significa isto? É rotina de serviço de interrupção. Ou seja, quando você programar uma interrupção e for utilizá-la, ela vai sofrer uma interrupção programada. Então, quando ocorrer aquele evento, ela precisa saber o que fazer diante daquele evento. Então, nós precisamos criar uma rotina de tratamento de interrupção. É exatamente o nosso objetivo.
Então veja bem, para você habilitar o uso de uma interrupção, pelo menos as interrupções externas, eu rezo novamente a mesma cartilha. A tabela do Atmega permite 26 interrupções diferentes. Não significa que o Arduino vai fazer a mesma coisa, porque o Arduino é uma plataforma e, como tal, ele vai usá-la da maneira que lhe for mais conveniente. Então, a interrupção externa 0 e a interrupção externa 1 são ligadas pelo comando attach interrupt. A sintaxe que representa o comando necessário para ativar, ela é composta de 3 parâmetros. Parâmetro int, ISR e modo. O que vem a ser esses caras? Bom, é simples, pessoal. Vamos lá, então. Então é o seguinte, o int é qual porta você vai utilizar. Então, simples, curto e grosso. Se você for utilizar a interrupção externa 0, a int 0, você sabe que o pino dela é 2, certo? Então, o pino 2 vai utilizar o int 0. Mas, se você estiver utilizando a interrupção externa do pino 3, então você vai colocar 1. Repetindo mais uma vez, se você colocar 0 no lugar de int, você está falando da interrupção da porta digital 2. Se você coloca 1, é da porta digital 3. E o ISR? O ISR é uma rotina, é o nome da rotina. O nome dessa função, você tem liberdade para criar, você vai ter oportunidade de ver um exemplo logo adiante, e o nome que lhe for conveniente, com uma única restrição que eu passo aqui para você. Você não pode usar no nome, não pode usar espaço e nem caracteres estranhos e nem acentuação gráfica. Então só é permitido na criação de um nome com letras e números, preferencialmente começando por letra. Ainda tem mais esta, tudo bem? Letras maiúsculas ou minúsculas. Professor, e se eu precisasse criar um espaço? Não tem problema. Use o underscore ou underline. É um símbolo gráfico que está do lado do 0 do teclado. Tudo bem? Dê uma espiadinha lá. E o modo é o modo da interrupção mesmo. Eu posso fazer alguns casos. Por exemplo, posso medir variação, quer dizer, eu consigo detectar tanto passagem de nível 0 para nível 1, quanto de nível 1 para nível 0. É um dos modos. Consigo também detectar por nível. Por nível eu consigo detectar. Se eu medir o nível elétrico do terminal de interrupção e ele tiver 0, eu posso funcionar uma interrupção. E finalmente borda de descida e borda de subida. Mas só que os termos estarão em inglês. Então, quando você dispara com nível 0, por exemplo, você tem que escrever em letras maiúsculas no lugar do modo low. Se você tiver fazendo variação tanto de 1 para 0 quanto de 0 para 1, então você está alterando, então é change. Mas se você estiver fazendo, por exemplo, por borda de subida, deixa eu ver se é a borda de subida que vem aqui. Borda de subida, a palavra inglesa aparece-se com o termo nascer do sol. É rising, tudo em maiúsculo. Já a última é borda de descida, é o falling, com 2 L's e maiúsculo, não vá se esquecer. Pois bem, vamos em frente. Eu quero que você tenha uma espiada aqui na característica da memória flash ROM para você entender como tudo isto funciona. Aqui no topo, nós temos uma área de 0 até o endereço 33 hexadecimal, onde serão gravados os vetores de interrupção. O código de programas começa a partir do endereço 34. Beleza? Ótimo. Lá embaixo, nós temos o bootloader. E o bootloader pode ser configurado no FusiBit para trabalhar da seguinte forma, com uma ressalva. O Arduino já vem programado para maior possibilidade, ou seja, ele vem para 2048 palavras. Deixa eu traduzir o conteúdo disto. Quando você tem endereços aqui, é a localização do dado. A pergunta é, o que será que tem no endereço 33? Bom, lá nós teremos um código hexadecimal de 16 bits. Os comandos produzidos para esta família, todos os comandos que ele consegue executar,
são de 16 bits. Então, quando se fala em bootloader, eu vou reservar para você 256 endereços onde eu guardo um dado de 16 bits, ou 512 endereços, ou 1024 endereços, ou então 2048. Mas, em se tratando do Arduino, esse dispositivo utiliza essa região, porque o Arduino usa bootloader, e ele vai usar o maior, de 2048 endereços. Aqui, senhores, é só para nós voltarmos novamente a examinar como funciona uma interrupção de um sistema deixando de lado o bootloader, porque o bootloader para mim não interessa na interrupção. Então vamos entender o contexto. Primeiro, aqui o que nós temos é a área do vetor de interrupção até o endereço 33. Do 34 em diante já é programação do usuário. E o que tem aqui nessa programação do usuário? Então, nós temos o loop permanente, que no caso em particular do Arduino é o void loop. Então ele tem uma região chamada void setup e uma outra região chamada void loop. O seu programa vai rodar dentro do loop permanente, dentro dessa parte. Então os seus códigos de programa estarão alocados nessa região. O fluxo do programa começa no início do programa e segue em frente. Ele vai executar cada um dos comandos até o final. Quando ele chega aqui, ele volta para o começo e continua novamente. Mas, em algum momento genérico, pode ocorrer uma solicitação de interrupção. Seria aqui, por exemplo. Então, eu termino de executar o comando que eu estou executando e vou guardar em algum lugar da memória. Já vou adiantar aqui que a memória será em SRAM, que é RAM estática. Ele vai criar uma tabela conhecida como stack. E aí, ele vai jogar no stack o endereço para voltar. Porque, veja, sofri uma interrupção no endereço kkkk e nesse endereço tem um código que eu estarei executando. Mas a interrupção chegou junto. Eu termino de executar o comando que eu tinha na memória, preservo o endereço de onde retornar, e como a interrupção ocorre de forma programada, não o momento dela, mas a escolha dela já é escolhida no começo. Por exemplo, se fosse uma interrupção externa zero, eu iria lá no barra de vetores, no endereço de vetor de interrupção 0, e descobriria em que lugar da memória está os códigos do tratamento da interrupção. Então eu já vou direto, porque já está configurado, eu pego o endereço de onde está na memória e vou para lá e tratar os códigos de interrupção. Aqui também são vários endereços, o tamanho pode variar, depende do espaço de memória que você esteja usando no programa principal. De qualquer forma, você executaria ele até aqui embaixo. Quando você termina de executar as coisas da interrupção, que nós vamos ver com mais calma, ele volta lá para o stack pegar e diz, bom, terminei a interrupção. Aonde mesmo que eu estava, então o stack informa onde ele deve retornar. E ele retorna executando exatamente onde ele estava e vai voltar a fazer o loop permanente até a próxima interrupção ocorrer em qualquer espaço. Um aviso, senhores. Duas coisas importantes eu quero só realçar aqui, combinado? Então vamos lá. É o seguinte, senhores. Uma coisa que você precisa saber é o que fazer se eu sofrer uma interrupção enquanto eu estiver tratando o código de interrupção programada. Poderia acontecer? Nós estamos conversando sobre a realidade. É roleta russa? Claro que pode. Mas o Arduino já evita esse tipo de coisa, bloqueando as interrupções durante o tratamento da interrupção para que isto não resulte em interferência. Tudo bem? Então ele tem um certo nível de proteção para evitar reincidência de interrupção durante o tratamento de uma interrupção. Primeira coisa. A segunda coisa que eu quero falar também que é importante é com relação ao loop permanente. Eu quero que você observe que o código da nossa interrupção ele está fora do loop permanente.
Porque se este código estivesse dentro do loop permanente, haja interrupção ou não, estes códigos seriam executados, o que seria uma tragédia. Prosseguindo, eu vou dar um exemplo prático aqui, onde a gente vai criar um programa simples, e no estudo desse programa eu vou poder comentar um monte de fatos com os senhores. Então aqui nós temos um programa simples, tá ok? Detalhe, senhores, nosso curso, isso aqui é parte de um curso completo. Então eu não vou explicar cada detalhe dentro daqui de coisas que nós já vimos antes. Você, se interessar, pode pegar o primeiro vídeo, o segundo vídeo. Se eu não me engano, este aqui é o terceiro ou quarto vídeo. Esse aqui é o quarto vídeo, de forma que você precisaria ter assistido pelo menos os 3 vídeos anteriores para poder acompanhar neste nível. Vou colocar um código aqui para vocês entenderem. Vamos debulhá-lo. Então, o que eu havia mencionado é que aqui está o setup para inicialização. E aqui o que é que nós temos? Aqui nós temos o loop. O loop vem só até aqui. Então, o que o processador vai fazer? Ele entra, vem executando, cria os códigos do tratamento da interrupção que está fora do setup do loop, entra no setup, cria os códigos do setup, entra no loop e começa a executar o loop em ação. Muito bom, vamos em frente. Esta é a linha que trata a interrupção. Tudo bem? Então veja bem. Isto aqui é o comando que ativa a interrupção. É como se eu estivesse dizendo para o microcontrolador quando ele compila esta linha. Ei! Estou habilitando aqui, dá até para a gente ver alguns detalhes. Quero mostrar aqui para chamar a atenção. Olha só. Ele vai fazer a interrupção tratamento 1, que portanto é a digital 3. Vai ser por borda de descida, porque ele está usando falling. E ela vai se chamar tratinte. Professor, cadê tratinte? Então vamos ver o tratinte. Olha o tratinte aqui em cima. Então este é o tratinte. O nome dele tem que ser idêntico a este daqui. E aqui eu escrevo qual é a minha pretensão. Meu plano é fazer o quê? Cada vez que o botão ligado no pino digital 3 for pressionado, vai produzir uma borda de descida, causando uma interrupção, fazendo com que ele venha até aqui. E ele vai mudar o estado de um LED batizado de LEDint. Tudo bem? Se ele estava apagado, ele acende, se ele estava aceso, ele apaga. Depois que ele faz isto, ele retorna para o loop permanente. E aqui no loop permanente, o que ele está fazendo? Dá para você ver que ele está fazendo um pisca-pisca em um LED chamado LED normal. Tudo bem? Conclusão, ele vai ficar fazendo um LED piscar aqui, mas se você apertar o botão conectado em D3, ele para, vem para cá, executa o que tem que fazer aqui, retorna para cá e continua preso aqui, piscando eternamente. É assim que a interrupção funciona. Quero ainda fazer algumas considerações sobre o stack. A melhor forma que me passou pela cabeça de resolver esta questão foi colocar de acordo com o datasheet. E quero mostrar o que o datasheet me informa sobre o stack, que é a área de memória reservada para guardar o endereço de retorno. Bom, cabe aqui alguma explicação adicional. Primeiro, se ele está em RAM estática, vamos lá. Se ele está em RAM estática, isto significa que cada endereço de RAM estática é um endereço, lá só é guardado 1 byte em cada endereço. Acontece que o endereço da flash ROM é um endereçador de 13 bits, porque ele vai até 32.768, consequentemente, é um número de 13 bits. E eu, obviamente, que eu não consigo guardar 13 bits num lugar de 8. Não se preocupe, o microcontrolador resolve o problema. Ele entende isso perfeitamente e divide o número em 2 partes, uma de 8 e a outra de 5, e vai guardar em 2 endereços de memória RAM estática o endereço do retorno. Correto?
Então eu vou traduzir rapidamente isso aqui. Eu preferi manter isso aqui, pessoal, é da íntegra. Veio direto do datasheet. Ele diz o seguinte: durante chamada de subrotina ou interrupção, o contador de endereços é armazenado no stack. E o stack é efetivamente alocado em memória SRAM, que é memória de dado de uso geral. Nós temos apenas 2048 endereços. Consequentemente, o tamanho é limitado pelo total de RAM. Veja bem, o uso de todas elas tem que ser administrado. Todos os programas de usuário deverão inicializar o stack pointer no caso de um reset de rotina. Vou explicar. O SP ele é móvel, é programado pelo usuário. O Arduino resolveu esse problema tirando isto da nossa mão. Você não tem que fazer isso do ajuste do stack pointer. Isto é uma informação do Atmega. Nós estamos apenas explicando, ok? O ponteiro do stack é acessível no dispositivo de I/O. A nossa memória, de novo lembrando a memória, tem um slide sobre a área de estrutura dele, nós já estudamos. O AVR tem uma área de 256 endereços de registro, um dos quais é I/O Space. É lá que ele usa para guardar o endereço de onde você está usando o stack. Tudo bem? E ele pode ser acessível facilmente por vários modos de endereçamentos que são suportados pela arquitetura AVR. Vou fazer um resumo disso falando o seguinte: o stack está em memória RAM estática. Isto significa que é preciso muito cuidado com a quantidade de interrupções que nós usaremos no nosso projeto. Isto requer bastante atenção. Era só isso que eu gostaria de falar aqui. Agradeço a sua atenção até este momento e a gente vai se vendo por aí. Até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus.